Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os cumprimentos com aquela paz que só Deus nos concede, consegue até ser contagiante, porque a nossa paz muitas vezes é transmissível àqueles que estão perto de nós, pelo nome do Senhor. Irmãos, eu trago-vos um tema que muitas vezes eu já tenho abordado e que é a graça. A graça muitas vezes, irmãos, é mal explicada, é mal compreendida, porque muitas vezes falamos na graça, mas não definimos bem o seu significado, glória ao nome do Senhor. A graça é um favor imerecido, é algo que nós não merecemos, porque a nossa conduta é pecaminosa, nós temos uma natureza aderente ao pecado, temos uma natureza com uma tendência tremenda para pecar. E então é um favor imerecido, é a misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro e nós não temos condições de pagar esse favor imerecido. Glória ao nome do Senhor, porque tinha que ser pago com sangue de inocente, glória ao nome do Senhor. E só pela morte de Jesus Cristo conseguimos, glória ao nome do Senhor, morte e ressurreição, glória ao nome do Senhor. E temos diversos acontecimentos que se relacionam com a graça. Muitas vezes não nos apercebemos que é a graça que está atuando nas nossas vidas, mas a graça muitas vezes nos procura, glória ao nome do Senhor. Porque nós temos o caso, por exemplo, um caso concreto, do rei Saul. Foi o primeiro rei de Israel, foi o primeiro homem ungido por Samuel, glória ao nome do Senhor. Os homens não queriam um governo teocrático, ou seja, um governo debaixo das ordens de Deus, que na época era um governo equilibrado através da presença e da opinião dos juízes, mas que não mandavam neles, não mandavam no povo, simplesmente eram os conselheiros, eram o relacionamento entre os homens e Deus. Glória ao nome do Senhor. E então esses juízes é que faziam essa trajetória nessa vida dessas pessoas. Mas eles não quiseram, eles preferiram o rei, e então o Deus autorizou Samuel a ungir um rei para que lhe servisse como dominador desse povo. Glória ao nome do Senhor. Mas o rei Saul, depois de ungido, fez o que era errado aos olhos de Deus. O rei Saul não se arrependeu, glória ao nome do Senhor, de fazer o que era errado. O rei Saul se desculpou. E este velho pastor vai-te dar um conselho. Nunca te desculpes. Nunca te desculpes perante Deus. Porque Deus sabe que nós temos uma tendência pecaminosa. A nossa natureza é de índole pecaminosa mesmo. E então não te preocupes com isso. Ele te conhece melhor do que ninguém. Então arrepende-te sinceramente e Ele é maravilhoso para te abençoar e te perdoar. Glória ao nome do Senhor. Então o que é que aconteceu? O Saul não se arrependeu, desculpou-se, quer dizer, além de pecar ainda mentiu. E então o que é que aconteceu? O Senhor passou de ele o reino e escolheu para o seu lugar um pastor de ovelhas, que era o Davi, que era um simples jovem novinho que guardava as ovelhas. Mas apesar de ungido o rei pelas mãos do profeta Samuel, Davi nunca levantou a mão contra Saul. Ele esperou o seu tempo chegar na hora certa, no tempo de Deus, para poder ocupar o seu lugar como rei. Glória ao nome do Senhor. Agora, Saul tinha um filho chamado Jonatas, que se tornou muito amigo de Davi. Eram mais do que irmãos. Queriam-se muito e fizeram juramentos de paz e de amor e de felicidade e lealdade. Glória ao nome do Senhor. Então, naquele amor fraternal, eles conseguiram fazer juramentos de fidelidade, onde um faria sempre bem ao outro, glória ao nome do Senhor, e seriam sempre leais. Ora, Jonatas
tinha um filho chamado Mefibosete. E acontece que na luta contra os filisteus, numa daquelas batalhas, o Jonatas, o Abinadab e Melquísua, que eram irmãos e filhos de Saúl, perdem a vida. E seu pai, ao ver o que aconteceu, glória ao nome do Senhor, jogou-se sobre a própria espada e suicidou-se. Ele pediu ao escoteiro, ao seu servo, que o matasse, mas o jovem não quis, e então ele próprio se suicidou. Naquela época, era normal os reis vencedores matarem a família real, que era para nunca haver um herdeiro a querer qualquer coisa. E então a babá, a mulher que tomava conta do Mefibosete, que era bebezinho, ao tentar fugir com o bebê, deixou-o cair. E ao deixá-lo cair, ele ficou aleijado para sempre. Glória ao nome do Senhor. Foi um problema grave e mesmo assim ela fugiu com ele para Lodebar. Ela fugiu com ele para longe. Glória ao nome do Senhor. Ora, passado alguns anos, Davi já se tinha estabelecido o seu reino, resolveu fazer algum benefício a alguém da casa de Saúl em honra, para honrar o seu amigo Jonatas, em honra a Jonatas, que era o seu amigo. Ele lembrou-se daquele juramento. Então, aqui, irmãos, nós já vimos que a graça está em movimento, glória ao nome do Senhor, porque a graça é demonstrativa. A graça não é só dizer é muito bonita, não, a graça é demonstrativa e está procurando por ti, irmão. Glória ao nome do Senhor. Alegra o teu coração, porque a graça te procura nos momentos mais difíceis da tua vida. Então, o rei Davi, ao perguntar, alguém se lembrou que lembraram-se de Mefibosete, que era o filho de Jonatas, que era casado e morava em Lodebar, que era um lugar esquecido, era um lugar desprezado, era um lugar nada produzia, era um lugar de tristeza, um lugar de abandono. E em Lodebar, Mefibosete estava ali esquecido pela sociedade, irmãos. Estava desprezado por ser aleijado e talvez até odiado por ser descendente de Saúl, por ser neto de Saúl. Um rei que foi destituído por Deus e que já tinha morrido. Glória ao nome do Senhor. Em Lodebar, Mefibosete estava esquecido, estava ali abandonado, vivendo uma pobreza triste mesmo, porque ele tinha receio, talvez tivesse receio que algo lhe acontecesse, que Davi fosse vingativo, como eram os outros reis daquela época, glória ao nome do Senhor. Ora, Davi o chama e manda devolver-lhe todos os bens que foram do seu pai Jonatas, glória ao nome do Senhor. E informou que a partir daquele momento ele e a sua família comeriam sempre na mesa do rei. Glória ao nome do Senhor. Comeriam na mesa do rei por toda a vida. Ora, irmãos, nós temos que aprender a conhecer a graça, glória ao nome do Senhor, que é para sabermos quando é que ela surge na nossa vida e poder aproveitá-la, segurá-la, glória ao nome do Senhor. Porque, primeiro que tudo, irmãos, quanto menos esperas, és alcançado pela graça de Deus, glória ao nome do Senhor. Porque Deus nunca esquece de ti, Deus nunca te abandona, glória ao nome do Senhor. Porque não desanimes, Deus te ama muito. Olha, Mefibosete estava esquecido em Lodebar, revoltado com a sua falta de sorte, com toda a certeza. Mas a graça o procurou, o favor imerecido veio ao seu encontro, glória ao nome do Senhor. Porque Deus tem sempre uma hora especial para ti, tem sempre um minuto especial para te abençoar, glória ao nome do Senhor.
Deus, podes ter a certeza que em todos os momentos da tua vida que Deus não se esqueceu de ti e que a sua graça te quer alcançar ainda no dia de hoje. E olha, eu vou-te dizer mais, se tu a receberes, ela nunca mais te deixará, glória ao nome do Senhor. Porque, irmãos, nós temos de tomar atenção a muita coisa. A autoestima, olha, a nossa autoestima tem que ser alta, glória ao nome do Senhor, porque nós somos filhos do Rei. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos uns quaisquer. Nós somos aqui aqueles que um dia irão morar no céu, glória ao nome do Senhor. Porque a autoestima de Mefibosete, no caso deste homem, era péssima. A autoestima dele era péssima. Ele considerava-se um cão morto. Se leres 2 Samuel 9:8, ele te diz, olha, então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu, glória ao nome do Senhor? Irmãos, ele duvidou das intenções de Davi, ele pensou, Davi agora chama-me aqui só para me dizer, ou para me fazer mal, ou para me prejudicar, ou para me recriminar, e vai-me mandar embora para Lodebar novamente, glória ao nome do Senhor, só para me criar uma ilusão na minha vida. Mas não era isso que Deus queria para ele. Ele duvidava da vida que pudesse, ele até duvidava que um dia a vida dele pudesse melhorar, glória ao nome do Senhor. E como ele duvidava disso, ele duvidou das intenções de Davi, glória ao nome do Senhor. Por isso eu te digo, irmão, e digo, irmão, não sejas um derrotado. Repreende toda a derrota na tua vida em nome de Jesus. Tens de deixar para trás a vida de deficiente que tens levado até o dia de hoje. Porque o Rei mandou-te chamar e te chama pelo teu nome. Deus te conhece pelo teu nome, glória ao nome do Senhor. Deixa no passado a tua vida defeituosa, aquela vida deficiente espiritual, aquela vida de deficiente económica, aquela vida de familiar e também deficiente, glória ao nome do Senhor. Vai aos pés de Deus, aceita a sua bondade, aceita o seu amor e retribui, distribuindo também amor e sabedoria e fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós temos que acreditar que Ele nos quer abençoar, glória ao nome do Senhor. O Senhor quer atingir-te com a sua graça, glória ao nome do Senhor. Assim como um raio atinge a terra, Deus também te quer atingir a ti com a sua graça para te abençoar, glória ao nome do Senhor. O Senhor quer preparar o teu futuro na sua divina presença, glória ao nome do Senhor. E isso só pode ser maravilhoso e abençoador, graças a Deus, pela presença de Deus na tua vida, glória ao nome do Senhor. Aceita-o como Ele é, aceita-o, seja submisso à sua palavra, glória ao nome do Senhor. Em terceiro lugar, vou-te dizer, a graça nos encontra quando sabemos quem somos e a que lugar pertencemos, glória ao nome do Senhor. Eu tenho a certeza que o Mefibosete muitas vezes olhava para aquele palácio e dizia, olha, eu é que era para morar ali, eu é que era para estar ali. Mas ele se acomodou em Lodebar, glória ao nome do Senhor. Não nos podemos acomodar em Lodebar. Temos de procurar o palácio, temos de procurar o Rei, temos de procurar o Pai, temos de procurar a bênção, temos de procurar o Rei do Reis, do Senhor dos Senhores, porque Ele nos quer abençoar, glória ao nome do Senhor. Porque a graça nos encontra quando sabemos quem somos e o lugar a que pertencemos, glória ao nome do Senhor. Nós somos os filhos de Deus. Nós, como os filhos de Deus, nós fomos resgatados por um preço caríssimo, pelo sangue puro de Jesus e levados a sentar na mesa do Rei dos Reis. Nós temos acesso aos céus, nós temos acesso à mesa do Rei. Porquê? Porque fomos comprados pelo sangue de Jesus, glória ao nome do Senhor. Nós não somos uns quaisquer, glória ao nome do Senhor. O mundo pode não te dar importância, o mundo pode não te ligar nenhuma, mas não te preocupes com isso, tu és filho do Rei. Tu um dia estarás sentado à mesa com Ele e estarás servida pelo próprio Jesus, glória ao nome do Senhor. A graça nos encontrou por causa do Filho de Deus.
Olhem para isto. A graça nos encontrou por causa do Filho de Deus. No caso de Mefibosete, foi por causa do filho do rei Saúl. O Jonatas, que ele podia viver agora no palácio para sempre. Tudo por causa dos filhos. Foi o Filho de Deus e foi o filho de Jonatas que conseguiu esse bem-estar. Glória ao nome do Senhor. No nosso caso, foi por causa do Filho unigênito do Pai. O Filho único, o Filho unigênito do Pai, que se entregou por nós à morte de cruz, pagando por nós uma dívida que para nós seria impossível pagarmos. Não tínhamos condições de pagar essa dívida, glória ao nome do Senhor. Irmãos, já para terminar, o nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus misericordioso, que nos dá aquilo que nós não merecemos, glória ao nome do Senhor. Muitas vezes nós pedimos muitas coisas a Deus e Ele nos dá mais até nós do que aquilo que nós pedimos. Porque nós às vezes pedimos e não sabemos pedir. Mas aqui Ele nos está a dar aquilo que não merecemos, o perdão dos nossos pecados. O seu Filho morreu por nós, Ele mandou à cruz do Calvário para morrer por nós. Então vamos ser gratos a Jesus e amá-lo como Ele nos amou. Não desistas, irmãos, porque Deus te ama. Não desistas, porque, como diz a palavra do Senhor no Salmo 30, no número 5, Ele diz: não desanimes, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Glória ao nome do Senhor. Temos que ser fortes e crentes, acreditar que temos um Deus maravilhoso e que a graça está nos procurando. Temos é que nos posicionar no lugar certo, na maneira certa e como filhos de Deus, para que a graça possa vir às nossas vidas, possa permanecer e nos abençoar para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.